Eu nunca imaginei que um corpo humano pudesse funcionar com apenas 2 horas de sono e puro pânico até eu me tornar a prova viva disso. Meu nome é Stella Morgan e, enquanto a maioria das pessoas acordava com café e luz do sol, eu me arrastava de um trabalho exaustivo para o outro, rezando para que meu coração não desistisse antes do pagamento cair. 4 empregos, um corpo desmoronando, 0 apoio. Eu fazia tudo para pagar as dívidas. Dívidas que meus pais criaram e juravam que não havia mais ninguém no mundo além de mim para lidar com elas. Então eu continuei, até a noite em que desmaiei de bruços no asfalto quente enquanto entregava batatas fritas para alguém que provavelmente dormia melhor do que eu há anos. Mas o que me quebrou não foi o desmaio. Foi o que descobri depois. Enquanto eu me matava para mantê-los vivos, meus pais ganharam na loteria e me apagaram da vida deles. E isso foi só o começo. Dizem que a gente se acostuma com tudo. Dor, exaustão, até a falta de esperança. Eu também acreditava nisso, até minha vida virar um carrossel girando sem parar entre 4 empregos que nunca me davam tempo de respirar. Todo dia às 6 horas da manhã, eu estava no quarto principal ensolarado do Sr. Charles Davenport. O frágil senhor de 82 anos de quem eu cuidava. Sua voz tremia quando falava, mas seus olhos cansados e nublados sempre suavizavam quando me viam. Bom dia, Stella, ele sussurrava. Você dormiu alguma coisa? Eu sempre respondia a mesma mentira. Algumas horas. Estou bem. Mas a verdade era muito mais feia. Algumas noites eu não dormia nada. Depois de sair da mansão dele às 14 horas, eu corria para casa, tomava um banho de 3 minutos, engolia uma barrinha de granola velha e ia direto para meu turno como faxineira. Das 17 horas às 21 horas, eu esfregava pisos de escritórios enquanto respirava vapores de água sanitária tão fortes que parecia que estavam corroendo o interior dos meus pulmões. Às 21 horas, eu começava meu trabalho de entregas. Meu Honda Civic caindo aos pedaços fazia mais barulho do que minhas mãos tremendo. O ar-condicionado estava quebrado havia 2 anos. O ar quente batia no meu rosto enquanto eu dirigia pelas noites abafadas de Fênix. À meia-noite, eu me arrastava para dentro do meu minúsculo estúdio para consertar laptops geralmente até o céu começar a ficar roxo de novo. 2 horas de sono, se eu tivesse sorte. Todo aquele dinheiro, cada dólar, cada centavo ia para um único lugar, meus pais. Minha mãe, Marie, adorava bolsas de luxo que fingia serem originais. Meu pai, Thomas, amava apostar em futebol tanto que uma vez perdeu meio ano de pagamento da hipoteca em uma semana. Mas o que eles pareciam amar mais era o meu salário. Minha mãe nunca perguntava, você está comendo? Você está bem? Não. As mensagens dela eram sempre as mesmas. Stella, estamos apertados de novo. Manda mais dinheiro. Seu pai está com dor nas costas. Compra os suplementos dele. E cada vez que o nome dela aparecia na tela do meu celular, meu estômago se retorcia. Eu queria. Deus, como eu queria que eles me notassem. Que vissem o quanto eu estava lutando para manter tudo de pé. Mas eles não viam uma filha. Viam uma solução. Uma carteira ambulante. Um dia, o Sr. Charles me observou esfregar as têmporas, tentando não desmaiar, e sussurrou. Filha, as pessoas só tiram de você se você permitir. Engoli seco, forçando um sorriso. Eles são meus pais. Eu tenho que ajudar. Mas, enquanto eu dizia isso, sentia a mentira queimar. Eu não estava ajudando. Eu estava me esgotando e eles assistiam sem piscar. Eu só não sabia que, em breve, tudo continuaria desmoronando. Eles tirariam a última coisa que eu ainda tinha, minha confiança. As pessoas sempre imaginam o colapso como algo dramático, sirenes, gritos, caos. Mas, para mim, aconteceu em silêncio, quase com delicadeza. Era uma noite sufocante em Fênix, perto das 23 horas, e eu estava entregando um pedido de $12 de tiras de frango. Minha visão estava embaçada desde o pôr do sol e, cada vez que eu piscava, pontos escuros surgiam e desapareciam como estrelas morrendo. Eu me dizia, só mais um pedido, Stella. Só mais um. Mas, no meio do trajeto, meu coração pulou uma batida, depois outra. E então começou a martelar tão violentamente que parecia que alguém me sacudia por dentro.
Minhas mãos escorregaram no volante. Minha respiração veio em arfadas curtas e finas. O mundo inclinou. Agora não, por favor. Agora não, sussurrei para ninguém. Parei o carro no acostamento, saí cambaleando e tentei ficar de pé. Minhas pernas cederam. Tudo girou. Meus ouvidos zumbiram. O calor pressionou meu peito como uma barra de ferro em brasa. Alguém gritou: "Ei, você está bem, moça?" Mas a voz dele se alongou, virando um eco distante. O asfalto correu na minha direção e o mundo desapareceu em preto. Quando acordei, estava sob luzes fortes de hospital, o cheiro químico de desinfetante preenchendo meus pulmões. Meu braço esquerdo estava ligado a um soro. Meu corpo inteiro parecia ter sido arrastado por cascalho. Uma enfermeira se aproximou, os olhos suavizados por pena. "Senhorita Morgan, você desmaiou por exaustão severa e desidratação. Seu batimento cardíaco estava perigosamente instável. Você teve muita sorte." Alguém ligou para o 911. Sorte. Se ela soubesse o quanto aquela palavra era irônica. Eu murmurei: "Meus pais, eles estão aqui?" Ela hesitou. Balançou a cabeça. "Eles ligaram." Outro balanço negativo. Por um instante, eu realmente acreditei que o relógio estava errado. Que só tinham passado 10 minutos desde que eu desmaiei. Mas quando olhei, tinham-se passado 12 horas desde que o hospital contatou meu parente mais próximo. 12 horas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nada. No terceiro dia, fui eu quem tentou ligar. Correio de voz. Correio de voz. Correio de voz. No quarto dia, minha mãe finalmente retornou. Atendi com a voz quebrada. "Mãe, estou no hospital." "Por que vocês não?" Ela me cortou, ríspida. "Stella, resolva as contas você mesma. E saia daí logo. A gente precisa que você volte a trabalhar. Os juros vencem semana que vem." Nem um único "você está bem?" Nem um suspiro de preocupação. A ligação terminou. Fiquei encarando o teto até as lágrimas escorrerem para o meu cabelo quentes, intermináveis. Pela primeira vez, um pensamento se formou claramente. Um pensamento que eu sempre tive medo de dizer em voz alta. Talvez eles não me amassem de verdade. Talvez amassem apenas o que eu podia dar. E essa percepção doeu mais do que o colapso. Passei 5 dias silenciosos e solitários naquele quarto de hospital. Só o bip constante do monitor cardíaco e a realidade fria de que ninguém viria me buscar. Nenhuma família, nenhum amigo. Apenas eu e a verdade que eu evitara por anos. No quinto dia de manhã, meu celular vibrou. Não eram meus pais. Nem alguém que eu esperava. No identificador de chamadas aparecia: Sr. Charles Davenport. Fitei o nome, atônita. Meus dedos trêmulos deslizaram pela tela. Stella. A voz dele era fina, mas acolhedora. Acolhedora de um jeito que nada na minha vida havia sido recentemente. Engoli o nó na garganta. Oi, senhor. Sinto muito por não ter ido trabalhar. Filha, ele me interrompeu com gentileza. Não estou ligando por causa do trabalho. Estou ligando por você. Você está se sentindo melhor hoje? Essa pergunta. Você está se sentindo melhor hoje? Ela me atingiu como um soco direto no peito. Ninguém me perguntava isso havia anos. Minha voz falhou. Eu estou tentando. Houve uma pausa, depois o suave farfalhar de cobertas do outro lado. Não tenha pressa para voltar. Outra pessoa pode me ajudar por enquanto. Você precisa descansar. Está me ouvindo, Stella? Descanse. Outra palavra que eu não ouvi há muito tempo. Depois que desligamos, encostei o telefone na testa e chorei. Chorei baixinho, soluços trêmulos que vinham de um lugar mais fundo que a exaustão. Quando voltei ao trabalho uma semana depois, os olhos de Charlie se iluminaram como os de uma criança vendo o sol depois de dias de chuva. Ele estendeu uma mão trêmula. Venha aqui, Stella. Sente-se. Não comece a trabalhar ainda.
Sentei ao lado dele, piscando para segurar as lágrimas. Ele me observou por um longo momento, analisando minhas bochechas fundas, as olheiras profundas, a tensão nos meus ombros. Me diga a verdade, ele sussurrou. Há quanto tempo você vive assim? Algo dentro de mim quebrou. Eu contei tudo sobre as dívidas, os 4 empregos, o desmaio, meus pais me ignorando, sobre como eu me sentia como uma máquina desgastada fingindo estar viva. Eu pedia desculpas entre soluços, como se chorar fosse um crime. Quando finalmente me calei, Charles colocou a palma da mão sobre a minha. Pele fina como papel, quente e trêmula. Stella, me escute. Você não é fraca. Você está cansada. Isso é diferente. Então ele disse algo que eu nunca esqueceria. E lembre-se disso, sangue não faz alguém ser família. Lealdade faz. Bondade faz. Minha garganta apertou. Então, o que eu sou para o Senhor? Ele me olhou com olhos cheios de algo muito próximo de amor. Você é a neta que eu gostaria de ter tido. As palavras se acomodaram em mim devagar, depois de uma vez só uma verdade que meu coração não sabia segurar ainda, mas precisava desesperadamente. Ele se importava. Ele realmente se importava. E, em uma vida cheia de pessoas que só tiravam de mim, isso fazia dele a coisa mais luminosa que eu tinha. Uma semana após voltar ao trabalho, meu corpo ainda estava frágil. Mas minha mente estava mais clara do que estivera em anos. Finalmente admiti algo que eu nunca ousara dizer em voz alta. Meus pais não se importavam comigo. Eles se importavam com o meu dinheiro. Mas mesmo assim, mesmo depois do hospital, uma parte de mim ainda esperava que eles mudassem. Eu estava errada. Muito errada. Era sábado à noite quando liguei para eles. Eu só queria saber se precisavam de algo antes de enviar minha transferência de sempre. Meu pai atendeu. O fundo estava barulhento, música, risadas, copos tilintando. Pai, onde você está? Ele riu. Sim, riu. Estamos fazendo uma festinha. Não enche agora. Meu peito apertou. Uma festa? Com que dinheiro? Antes que eu perguntasse mais, ele desligou. Abri o Facebook e foi aí que meu mundo rachou. Minha mãe tinha postado uma foto, uma mesa longa coberta com toalha branca, fileiras de taças com vinho tinto caro, bife, lagosta, um bolo de 3 andares, um vestido novo e brilhante no corpo dela. A legenda. Obrigada, universo. Um novo capítulo começa hoje. Meus ouvidos começaram a zumbir. Rolei a tela. Outra foto. E outra. Cada uma mais extravagante que a anterior. Então veio o comentário que me destruiu. Parabéns por ganharem na loteria. Vocês merecem. Meu coração parou. Meu cérebro se recusava a processar a frase. Loteria. Loteria. Com as mãos tremendo, peguei minhas chaves e dirigi até a casa deles. No momento em que entrei pelo portão da frente, música eletrônica explodiu contra meu peito. Havia gente por toda parte dançando, bebendo, rindo. Nem um único rosto conhecido se virou para mim. Eu era invisível. Empurrei a multidão até encontrá-los. Meus pais, parados no centro, como o rei e rainha de um reino que nunca conquistaram. Minha mãe me viu primeiro. O sorriso dela morreu no rosto. Stella? O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu fina, quebrada. Mãe, vocês ganharam na loteria? Ela ergueu a taça de champanhe. Sim. 4,2 milhões de dólares. Nada de ficar pedindo dinheiro para você, né? Alguém perto dela deu uma risadinha. Pedindo? Não era eu quem dava tudo para eles? Meu pai rosnou. Isso não é da sua conta. Stella, por que você veio aqui estragar o nosso momento? Senti a ardência nos olhos. Estragar. Pai, eu trabalhei até quase morrer. Eu paguei as dívidas de vocês. Eu quase morri semana passada e vocês nem apareceram. Agora eu descubro que vocês estão comemorando? Ele bateu o copo na mesa. E daí? Você é nossa filha. Tinha a obrigação de ajudar.
Não haja como se fosse a vítima. Minha mãe completou. Não precisamos mais de você. Pode parar de fingir que é alguma heroína. A sala ficou em silêncio. Dezenas de olhos se viraram para mim. Sussurros subiram como fumaça. Ela tá pedindo dinheiro? Que ingrata. Que vergonha. Minhas mãos tremiam sem controle. Então vocês ganharam 4 milhões e não me contaram. E nem pensaram em ajudar com a dívida que eu assumi por vocês. Meu pai deu um passo à frente, bafo de álcool. Aquela dívida é problema seu agora. A gente seguiu em frente. Você deveria fazer o mesmo. Minha mãe virou as costas para mim. O golpe final. Vá para casa, Stella. Você não faz parte dessa nova vida. Algo dentro de mim quebrou. Não uma rachadura, uma explosão. Saí tropeçando da casa, enxergando tudo através de lágrimas grossas. 3 dias depois, voltei esperando, idiotamente, desesperadamente, que talvez estivessem sóbrios. Que talvez pedissem desculpas. Que talvez me chamassem de filha outra vez. Mas a casa estava vazia. Móveis sumidos. Paredes nuas. Porta da frente escancarada. Um único envelope no balcão da cozinha. Dentro, um bilhete escrito à mão. Stella, estamos recomeçando. A dívida é sua. Não nos procure. Boa sorte. Desabei no chão frio, o bilhete tremendo na minha mão. Eles haviam me abandonado completamente sem hesitação, sem remorso, sem vergonha. E enquanto eu sentava sozinha naquela casa oca, o último fio que me ligava a eles se desfez, deixando apenas tristeza, incredulidade e uma raiva tão profunda que ardia nos meus ossos. Depois que meus pais desapareceram com os milhões da loteria, eu me senti como um fantasma preso em um mundo que não era mais meu. Mas, mesmo assim, ainda havia um lugar onde eu conseguia respirar. A mansão do Sr. Charles Davenport. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Nas semanas seguintes, comecei a chegar mais cedo. Mesmo quando a exaustão corroía meus ossos, sentava ao lado dele, ajeitava seu cobertor, escutava suas histórias fracas. A voz dele estava ficando mais frágil, as mãos mais frias, a respiração mais curta. No fundo, eu sabia o que estava vindo. Mas eu não estava pronta. Não para isso. Não para perder a única pessoa que já tinha me amado sem tirar nada em troca. Numa manhã estranhamente silenciosa, entrei na mansão e senti, imediatamente, que algo estava errado. A governanta estava parada no corredor, olhos vermelhos, retorcendo as mãos. Eu sussurrei. É ele está bem? Ela abaixou a cabeça. Stella. Ele faleceu às 3 da manhã, tranquilamente, enquanto dormia. O mundo fez algo estranho naquele momento. Se inclinou, pareceu silencioso demais, frio demais. Eu não chorei de início. Não conseguia. Apenas fiquei ali, parada, encarando um ponto no chão, como se algo dentro de mim tivesse virado pedra. O funeral foi grandioso demais. Lírios brancos por toda parte. Políticos, parceiros de negócios, desconhecidos em ternos pretos sussurrando sobre preços de ações e herança. Eu fiquei na última fileira, usando o único vestido preto que eu tinha. Minhas mãos estavam tão apertadas uma na outra que meus nós dos dedos ficaram brancos. Os filhos e netos de Charles estavam lá na frente, sem emoção, entediados, olhando o celular. Nenhuma lágrima, nenhum resquício de tristeza. Então eu os ouvi cochichando. Quem será que fica com a casa em Malibu? Espero estar no testamento. É melhor eu estar. Papai deve ter deixado as ações da empresa pra gente. Meu estômago revirou. Não havia uma única palavra sobre o homem, apenas sobre o dinheiro que ele deixou para trás. Eu dei alguns passos para trás, quase me escondendo atrás de uma coluna de mármore. Que direito eu tinha de ficar perto do caixão de um bilionário? Que direito eu tinha de lamentar mais do que a própria família dele? Quando os carregadores levaram o caixão em direção à saída, uma lágrima finalmente escapou silenciosa, quente, devastadora. Eu sussurrei, quase inaudível. Obrigada por me enxergar. Naquele instante, a solidão me inundou com uma clareza brutal.
Eu havia perdido a única família real que já tive. E eu não fazia ideia de que a morte dele me arrastaria para uma tempestade muito pior do que qualquer coisa que eu já havia sobrevivido antes. Uma semana após o funeral, quando o luto ainda pesava no meu peito como uma pedra, meu telefone tocou com um número desconhecido. Senhorita Morgan, aqui é Landon Reed, advogado pessoal do Sr. Davenport. Meu coração travou. Um advogado? Por que ele estaria me ligando? Poderia vir ao nosso escritório na sexta-feira para a leitura do testamento do Sr. Davenport? Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Eu? Na leitura do testamento? Por quê? Mas concordei. Parte de mim queria uma última conexão com Charles, mesmo que fosse apenas simbólica. Na sexta de manhã, coloquei novamente meu vestido preto de segunda mão e dirigi até o centro. O escritório de advocacia ficava em uma torre de vidro de 50 andares, nada parecido com um lugar onde eu pertenceria. Quando entrei na sala de conferências no 42º andar, todas as conversas cessaram. 30 pares de olhos ricos, impecavelmente arrumados, se viraram para mim. Alguns encararam, outros zombaram, alguns riram abertamente. Não é aquela cuidadora? O que ela está fazendo aqui? Devem ter deixado ela entrar por engano. Eu quis desaparecer no carpete, mas antes que pudesse recuar, Landon Reed fez um gesto indicando uma cadeira vazia. A senhorita Morgan está na lista de convidados. Por favor, sente-se. Os murmúrios aumentaram, irritados, hostis. Sentei-me no canto, as mãos apertadas no colo, rezando para o chão me engolir. A leitura começou de maneira tranquila. A mansão de Charles foi para o filho mais velho, a casa de férias para a filha, ações da empresa para os netos, fundos fiduciários para instituições de caridade. Todos acenaram, satisfeitos. Então o ambiente mudou. Landon pigarreou. E, por fim, o Sr. Charles Davenport deixa a quantia de $8 milhões, bem como uma carta pessoal escrita à mão, para a senhorita Stella Morgan. Silêncio, e então, bum! A sala inteira explodiu. Cadeiras arrastaram-se violentamente. Alguém gritou, o quê? Um copo se estilhaçou no chão. O filho de Charles, Richard, ficou vermelho como um tomate. Isso não pode ser real. Ela manipulou ele. Se aproveitou de um homem velho. A filha dele, Alyssa, apontou para mim, tremendo de raiva. Essa garota era a cuidadora dele. Claro que ela lavou o cérebro dele. É uma interesseira, uma sanguessuga. Um furacão de acusações começou a girar ao meu redor. Ela seduziu ele. Roubou da nossa família. Ela devia estar na cadeia. Prendam ela. Tentei falar, dizer qualquer coisa, mas minha garganta travou. Landon ergueu a mão, firme e impassível. O testamento é totalmente legal. O Sr. Davenport gravou um vídeo confirmando tudo enquanto estava completamente lúcido. Mas suas palavras só alimentaram a fúria deles. Richard bateu o punho na mesa. Eu vou processar. Ela não vai receber um centavo do meu pai. A voz de Alyssa cortou o ar, estridente. Você acha que vamos deixar você sair daqui com a nossa herança? Só por cima dos nossos cadáveres. Meu peito apertou. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Parecia que a sala estava se fechando ao meu redor. Essas pessoas, o sangue dele, nunca se importaram com Charles, a não ser quando o dinheiro estava envolvido. E agora queriam me destruir. Quando a reunião terminou em caos, eu cambaleei até o elevador. Assim que as portas se fecharam, meus joelhos cederam. Escorreguei até o chão, chorando nas mãos. 8 milhões. Uma carta. E, de repente, o mundo inteiro estava contra mim. Menos de 4 horas depois, surgiram as primeiras manchetes sensacionalistas. Cuidadora engana bilionário à beira da morte. Gulosa Stella Morgan rouba 8 milhões. Ela o seduziu? Meu rosto, photoshopado de forma grotesca, estava em todo lugar. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada estava cheia de ameaças. Crianças do bairro cochichavam quando eu passava. A caixa do supermercado se recusou a encostar na minha mão. Naquela tarde, minha chefe me chamou. Stella, sinto muito.
A repercussão está enorme. Vamos ter que te dispensar. E, assim, minha reputação, minha vida, minha segurança, tudo se foi. E não parou por aí. Porque naquela mesma noite, enquanto trovões estouravam do lado de fora do meu quarto de motel, alguém começou a esmurrar a porta tão forte que as paredes tremeram. Quando olhei pelo olho mágico, vi um rapaz coberto de tatuagens. O neto de Richard Davenport. Ele se aproximou, os olhos frios como os de um predador. Você tem 7 dias, sua ladra imunda. 7 dias para devolver a herança. Se não, eu garanto que você desaparece. Ele cuspiu no chão e foi embora. Meu corpo desabou. As lágrimas caíram sem controle. Nunca me senti tão caçada, tão odiada, tão completamente sozinha. Mas eu não sabia que, no fundo daquele terror, uma carta estava prestes a mudar tudo. Por horas depois da ameaça do neto de Richard, fiquei sentada no chão gelado do motel, com os braços ao redor das pernas, tremendo tanto que mal conseguia respirar. 7 dias. 7 dias antes de eles voltarem. 7 dias antes de eu desaparecer, como ele prometeu. Eu não podia chamar a polícia. Quem acreditaria na ladra gananciosa das manchetes? Não podia ligar para meus pais. Eles me abandonaram. Eu estava sozinha. Completamente, desesperadamente sozinha. Em algum momento, meus dedos encontraram o caminho até a mochila que eu guardava debaixo da cama. A única coisa que ainda guardava pedaços da minha vida antiga. Abri a mochila com mãos trêmulas. Dentro, intacto desde a leitura do testamento, estava um envelope creme com meu nome escrito. Para Stella, de Charles Davenport. Fiquei paralisada. Uma onda gelada subiu pela minha espinha. Por um momento, não consegui me mover. Nem respirar. Então sussurrei. Por favor que tenha algo, qualquer coisa. Meus dedos rasgaram o selo. O papel dentro exalava um leve cheiro de livros antigos e cedro, o perfume do escritório dele. A caligrafia era trêmula, irregular, mas inconfundivelmente dele. Comecei a ler. Minha querida Stella. Se você está lendo isto, significa que eu me fui. Você me deu algo que minha própria família nunca me deu. Bondade sem esperar nada em troca, uma mão gentil, um ouvido atento, um coração que se importava. Minha garganta apertou. As lágrimas caíram antes que eu pudesse segurá-las. Você me lembrou de que ainda era humano, e não apenas uma conta bancária para meus descendentes. E quero que você viva o resto da sua vida livre das pessoas que drenaram sua vida. Minha respiração falhou. Livre? Ele queria que eu fosse livre. O dinheiro não é uma recompensa. É uma chave. Uma chave para uma vida em que você escolhe a si mesma primeiro. Minhas mãos tremiam ainda mais ao virar para as últimas linhas. E Stella, nos últimos anos da minha vida, você foi a neta que nunca tive. Deixo este presente não por pena, mas por amor. Mantenha-se firme. Viva com dignidade. Você merece isso e muito mais. A carta escorregou dos meus dedos e caiu no chão. Chorei de uma forma que nunca havia chorado, nem mesmo no hospital. Não apenas de dor, nem apenas de medo, mas algo mais. Uma faísca, um pulso, um começo. Ele acreditou em mim. Arriscou seu legado por mim. Deu-me uma voz, um escudo, uma chance. Enxuguei o rosto com a parte de trás da manga. Chega de fugir, sussurrei. Não desta vez. Na manhã seguinte, fui ver Landon Reed. Ele levantou os olhos da mesa, surpreso. Stella, você está bem? Coloquei a carta suavemente à sua frente. Acabou o tempo do medo, disse. Me diga o que precisamos para o tribunal. Seus olhos se arregalaram com a determinação na minha voz, depois suavizaram com algo parecido com orgulho. Então vamos lutar, disse ele. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava lutando sozinha. O tribunal cheirava a papel antigo, madeira polida e medo, principalmente o meu. Câmeras dispararam flashes no momento em que saí do elevador. Repórteres empurravam microfones em minha direção como se fossem armas. Stella, você seduziu o Sr. Davenport? Quanto você manipulou ele?
Vai devolver o dinheiro hoje? Mantive os olhos baixos, segurando a carta na bolsa como se fosse uma tábua de salvação. O tribunal estava lotado, cada assento ocupado, pessoas em pé ao fundo, todos esperando a vilã ser exposta. Do outro lado, a família Davenport e Richard, Alyssa e os netos alinhados como um pelotão de fuzilamento. Seus olhos queimavam em mim. Quando me sentei ao lado de Landon, Richard se inclinou para a frente e rosnou através da sala. Aproveite seu último dia de liberdade, querida. Meu estômago se revirou, mas Landon colocou uma mão firme no meu braço. Deixe-os falar. Hoje, falamos com provas. Em pé. A batalha começa. Os advogados do autor atacaram primeiro. Pintaram-me como manipuladora, mentirosa, uma cuidadora predatória que se aproveitava de um homem idoso à beira da morte. Ela isolou ele. Ela controlou a medicação dele. Ela o enganou para assinar o testamento. Mentiras. Todas mentiras. Cada palavra parecia lixa sendo arrastada contra a minha pele. Então veio a prova. Mensagens falsas, capturas de tela falsas, áudios editados para fazer minha voz soar gananciosa. Eu queria gritar, queria dizer que tudo era fabricado, mas minha voz estava presa em algum lugar profundo dentro do meu peito. Alyssa se levantou de forma teatral e apontou para mim. Meu pai estava doente e confuso. Ela lavou o cérebro dele. Ela roubou de nós. A sala inteira arfou. Meu coração parecia sangrar dentro das minhas costelas. Landon inclinou-se para mim. Pronta? Assenti, mesmo sem ter certeza se realmente estava. Nossa vez. Landon se levantou, calmo como pedra. Meritíssimo, apresentaremos a verdade. Não rumores, não manipulação, a verdade que o próprio Sr. Davenport documentou. Ele começou com prontuários médicos de 3 hospitais diferentes, todos afirmando: paciente mentalmente lúcido, funções cognitivas normais, plenamente capaz de tomar decisões legais. Um murmúrio atravessou a sala. Mas esse não era o golpe final. Ele ergueu um HD externo. E aqui está a mensagem final do Sr. Davenport. As luzes diminuíram, uma tela desceu, e minha respiração ficou presa. E lá estava ele. Charles, sentado na cadeira de rodas, olhos claros e firmes, voz inconfundível. Se você está vendo isto, provavelmente eu já parti. Quero que o mundo saiba que minha decisão é só minha. Stella não me manipulou. Ela cuidou de mim quando minha própria família não cuidou. E eu escolho deixar a ela o que desejo, porque ela é o mais próximo de família que já tive. A sala ficou mortalmente silenciosa. Alice arfou, agarrando a mesa. Richard empalideceu. Mas Landon não tinha terminado. Ele ergueu a carta de Charles e leu as últimas linhas. Stella, viva com dignidade. Você merece isso e muito mais. Minhas lágrimas caíam silenciosas. Não as enxuguei. O juiz me observou por um longo momento, não com suspeita, mas com algo parecido com empatia. Então veio o veredicto que mudou tudo. Quando o martelo bateu, o som rasgou o ar como um trovão. Este tribunal considera o testamento válido. Todas as acusações de influência indevida estão encerradas. A senhorita Stella Morgan é a legítima beneficiária da herança. Acabou. Eu venci. Ou melhor, a verdade venceu. Richard socou a mesa com tanta força que a cadeira tombou. Alyssa gritou em descrença. Os netos esconderam o rosto, envergonhados demais para serem vistos. E eu? Eu não comemorei. Apenas expirei. Uma respiração trêmula, quebrada que eu segurava havia meses. Do lado de fora do tribunal, repórteres me cercaram. Um microfone quase acertou meu rosto. Stella, tem algo a dizer? Você se arrepende de enfrentar a família Davenport? O que vai fazer com o dinheiro? Eu parei, olhei diretamente para a câmera mais próxima e disse, suavemente: eu nunca precisei do dinheiro para provar que era inocente. A verdade bastava. E fui embora, cabeça erguida pela primeira vez em anos. Não porque eu era mais rica, mas porque eu estava finalmente livre. Livre das mentiras.
Livre do medo. Livre de uma vida onde eu só valia pelo que podia oferecer. Mas eu não fazia ideia de que essa liberdade era apenas o começo da nova vida que estava prestes a me encontrar. Quando as portas do tribunal se fecharam atrás de mim naquele dia, senti como se estivesse saindo de uma tempestade de 2 anos. Pela primeira vez, desde que me lembro, o ar não parecia pesado. Meu peito não doía, e eu não precisava olhar por cima do ombro, esperando que alguém me tirasse algo. Finalmente, eu tinha aquilo que me foi negado a vida inteira: paz. Comprei uma casa modesta nos arredores de Fênix. Pequena, silenciosa, iluminada pelo sol, nada luxuosa, mas era minha. Um lugar onde ninguém gritava comigo. Onde ninguém exigia dinheiro. Onde ninguém me fazia sentir pequena. Abri uma pequena oficina de concerto. Davenport Tech, em homenagem ao homem que acreditou em mim quando o mundo não acreditou. Mantinha os preços baixos, às vezes gratuitos, especialmente para idosos, cuidadores ou pessoas afogadas em responsabilidades que nunca pediram. Pessoas como eu. E então, a vida me surpreendeu novamente. Conheci alguém, um homem gentil e de fala suave chamado Evan, que entrou com um laptop quebrado e saiu com algo que nenhum de nós esperava: um começo. Ele não perguntou o que eu podia oferecer. Perguntou como tinha sido meu dia. Se eu estava me alimentando. Sobre meus sonhos. Sonhos que eu nem sabia que ainda tinha. 1 ano depois, nos casamos no meu quintal, sob a pequena oliveira que plantei no dia em que me mudei. E então veio Abby, minha filha, com seus olhos curiosos, cachos selvagens e uma risada capaz de fazer o deserto florescer. Algumas noites, sento na varanda com Abby dormindo no meu peito, o braço de Evan ao redor dos meus ombros, e o céu de Fênix queimando em tons de laranja acima de nós. Penso na menina que eu costumava ser, aquela que acreditava que merecia apenas cansaço e dor. E sussurro para ela: você conseguiu. Você se escolheu. E isso mudou tudo. Se você está ouvindo minha história e se encontra onde eu já estive, dilacerado, cansado, aterrorizado, por favor, ouça isto. Família não é quem compartilha seu sangue. Família é quem compartilha seu coração. E a sua vida é sua, não deles para esgotar. Escolha a si mesmo. Apenas uma vez e veja o mundo se abrir. Eu fiz. E, pela primeira vez na minha vida, finalmente estou belamente livre.